Vamos então ao nosso primeiro tema de hoje. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, foi eleito presidente da CPI do crime organizado no Senado, em uma disputa marcada por articulação entre aliados do governo do presidente Lula e a oposição. O petista venceu o senador Hamilton Mourão, do Republicanos, ex-vice-presidente da República, em uma votação secreta por 6-5. Contarato vai comandar os trabalhos que pretendem investigar a expansão das facções criminosas e milícias aqui no Brasil. A criação da CPI ganhou força após a mega operação policial no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos e reacendeu o debate sobre segurança pública. Vamos falar mais sobre a CPI. Ela é composta por 11 titulares e 7 suplentes. A CPI do crime organizado reúne parlamentares de 10 partidos, com o PT tendo a maior representação. Fabiano Contarato explicou como vai ser pautado o trabalho da comissão. Olha, eu tenho certeza que o Senado Federal, com essa comissão parlamentar de inquérito, vai ter a sobriedade, a serenidade para não se transformar num palco de demonstração de pirotecnia ou discursos políticos. Eu venho da segurança pública, tenho minha consciência tranquila com a minha convicção como delegado de polícia, que fui por 27 anos, mas também como professor de direito penal e processo penal. O que nós não podemos achar é que essa garantia constitucional, que a segurança pública é direito de todos e dever do Estado, a população está vilipendiada, aviltada, morrendo. Quando o Estado não está presente, o medo se impõe e aí a população é que sofre. Porque é mais fácil, é muito cômodo para quem fica nas suas casas, nas suas residências, com segurança, com alimentação, com plano de saúde, com saneamento básico, com iluminação, e tentar julgar aqueles que estão lá subjugados, onde o Estado não está presente. Eu volto sempre a falar que essa é uma determinação constitucional. Segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E eu espero que essa comissão tenha esse norte que vá pautar isso. Se for necessário, chamando autoridades, o poder público, enfim, todos os mecanismos, para que a gente, ao final, aponte quais são as soluções que a gente pode, pequeno, médio, grande prazo, apresentar à sociedade. O relator da CPI será o senador Alessandro Vieira, ele que é do MDB do Sergipe, autor do requerimento que deu origem a essa comissão. Alessandro Vieira foi mais enfático que Contarato e disse que a política não vai interferir nos trabalhos da comissão. Não tenho essa preocupação, porque ao mesmo tempo, na mesma reunião, vocês viram as manifestações de apreço e confiança que o presidente recebeu e que o relator recebeu. Tem uma parte que é narrativa para eleitorado e tem uma parte que é trabalho. Eu me preocupo com o trabalho. Eu acho que os requerimentos todos que foram aprovados hoje mostram claramente que não é uma CPI chapa branca. Nós estamos convidando, e se necessário convocando, governadores da base do governo federal e governadores que são oposição. Estamos trazendo o ministro da Defesa, o ministro da Justiça e seus assessores, porque é uma responsabilidade de todos e é uma matéria muito séria. Então essa etapa do discurso, da narrativa, ela é natural, faz parte da democracia, mas dentro do possível a gente vai deixar isso blindado para que a gente possa entregar um trabalho efetivo de diagnóstico e de encaminhamento de soluções. Pela oposição, falou o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Ele disse que a escolha para a composição da CPI do crime organizado foi importante. E Flávio ressalta também o trabalho técnico e sério acima de disputas políticas. Ficou evidenciado mais uma vez que a oposição não tem a maioria aqui no Senado Federal e tínhamos uma preocupação desde o início pelo tema importante que é essa CPI, que ele não fosse politizado. E o governo manobrou, alterou indicações que haviam sido feitas por líderes de outros partidos com medo de não sei o quê. E, na verdade, nós propusemos que fosse indicado na presidência da CPI alguém que não fosse nem do PT e que também não tivesse não tivesse sobrenome Bolsonaro, por exemplo. Então, meu nome eu nunca coloquei em discussão, exatamente para evitar que se passasse para fora, para a opinião pública, essa imagem que seria algo politizado. Mas, infelizmente, o governo bateu o pé, ofereceu um nome de um senador do PT e agora é a gente olhar para os trabalhos e fazer com que aconteça da forma mais técnica possível, porque é um assunto que tem sim que ser suprapartidário. O meu estado em especial, que é o Rio de Janeiro, foi o que acabou dando tração para que essa CPI fosse instalada, pela realidade triste que nós vivemos
em especial que foi muito potencializada por uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, que foi a DPF 635, que fortaleceu os marginais do Rio de Janeiro, que estimulou marginais de diversos outros estados a fincarem suas raízes lá no Rio de Janeiro. Tanto é que vários nessa última operação policial que foram presos ou foram neutralizados são de outros estados, mais da metade, praticamente a metade deles, o que é uma prova irrefutável dos efeitos péssimos dessa DPF 635. E agora a gente aqui fazer um trabalho integrado, não só com as forças policiais e investigativas da União, mas também dos estados, porque esse é um assunto que nos une e que a gente tem a obrigação de encarar de frente e dar uma resposta satisfatória à sociedade. Para você que nos acompanha pela nossa live no canal de O Tempo no YouTube, pode também participar da nossa enquete. Hoje a gente está perguntando o seguinte: o Brasil vive uma situação de terrorismo com os traficantes? Se você acha que não, que o problema é grave, mas nem tanto, vote lá na enquete. Ou você pode dizer também que sim, que esse problema dos traficantes já passou dos limites. Aguardamos sua votação e também a sua justificativa pelo chat. Luciene Landim, diretamente de Brasília. Lu, a gente tem aí então a CPI constituída no Senado Federal e, apesar de todas essas falas que nós ouvimos, tanto do senador Flávio Bolsonaro quanto também do governo, da base do governo, né, pelo Contarato, pelo Alessandro Vieira também, dizendo que não vai ter nada de política, mas não tem como, né? No Congresso Nacional, dificilmente esse assunto de combate aos narcotraficantes não será arrastado para dentro da política. Olha, Léo, essa disputa é uma discussão que a gente vê em várias pautas, e quando a gente pega uma pauta que é tão ideológica quanto essa da segurança pública, é difícil a gente imaginar que essa disputa eleitoreira mesmo realmente ela vai estar afastada no funcionamento dessa CPI do crime organizado, né? A gente, claro, tem que observar, lembrando que a gente já está quase encerrando 2025, 2026 é ano de eleição, tem muitos políticos no Congresso Nacional que vão tentar ou uma reeleição ou novos cargos e, claro, esse trabalho na CPI, ele vai sim ser usado. É muito difícil a gente imaginar que não será, mas a gente tem essa posição da cúpula, tanto do presidente quanto do relator, tentando afastar, pelo menos essa vai ser a atuação deles que a gente a gente observa sendo indicada, né? Mas nesse primeiro dia, inclusive, foi a instalação dessa CPI do crime organizado no Senado. Primeiro, a reunião foi marcada com esse intuito, né? Mas a gente já teve a votação de alguns requerimentos. Essa nem era uma pauta prevista inicialmente, mas ali na discussão os senadores decidiram aprovar os primeiros requerimentos e na intenção de ouvir autoridades que estão nesse debate da segurança pública. Por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, outros nomes, outras autoridades também foram citadas, foram alvo de requerimentos aprovados já nesse primeiro dia da CPI do crime organizado. A gente tem aí, por exemplo, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o diretor da Secretaria Nacional de Políticas Penais, Luiz Otávio Gouveia, o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Luiz Fernando Correia, outros governadores também, como o da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do Acre, Clécio Luiz, de Pernambuco, Raquel Lira, do Ceará, Eumano de Freitas, de Santa Catarina, Jorginho Melo, do Paraná, Ratinho Júnior, do Distrito Federal, Ibanez Rocha e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A gente deve ter esses depoimentos marcados pela CPI do crime organizado nos próximos dias, um primeiro dia de trabalho que já rendeu, então, toda essa aprovação, uma série, mais de uma dezena de requerimentos votados, então, pelos senadores. A gente teve essa mega operação realizada no Rio de Janeiro, no dia 28, na última terça-feira, que gerou toda essa repercussão, por ser também uma mega operação mais letal do Brasil, com 121 mortos, sendo 4 policiais mortos e 117 suspeitos, de acordo com o governo estadual do Rio de Janeiro, uma operação comandada pelo governador Cláudio Castro. Ele trouxe para si mesmo toda essa responsabilidade. Agora o Congresso
Congresso tentando dar uma resposta também à sociedade do que pode ser feito não só no Rio de Janeiro, mas também em outros estados. A gente tem destacado muito, né, Luciene, que o Comando Vermelho e também o PCC estão com bases em todos os estados brasileiros. O PCC, por exemplo, o Comando Vermelho, por exemplo, são 24 estados com a presença dessa facção e também o Distrito Federal. E a gente já tem um cronograma dos próximos passos da CPI. Você trouxe esse primeiro dia com bastante trabalho, mas a gente já sabe que vem pela frente. Se já tem algum nome que pode ser convocado a prestar algum tipo de esclarecimento? A gente tem que esperar essa definição, né? Como eu falei, foi o primeiro dia, essa pauta, esses requerimentos nem estavam previstos inicialmente, acabaram entrando ali durante a discussão. Foi uma sessão de cerca de 2 horas de duração ali entre o final da manhã e o início da tarde de hoje. A gente já sabe que há uma intenção muito clara, tanto que esses requerimentos foram votados e aprovados, de ouvir esses nomes, especialmente esses governadores, né? O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. A gente deve ter nos próximos dias um detalhamento maior sobre quando essas sessões vão ser realizadas, de que forma vão ser realizadas. Lembrando também que a CPI tem um objetivo não só de colher depoimentos, mas também de buscar documentos, de buscar de que forma pode contribuir e melhorar uma legislação, por exemplo. Isso, inclusive, é um instrumento final, mas a gente tem 120 dias de funcionamento de uma CPI pela frente. Essa CPI que foi proposta pelo senador Alessandro Vieira, que se tornou relator nessa votação, nessa decisão de hoje, né, nessa instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Então, são 120 dias de trabalhos que a gente vai ver pela frente, ou seja, até o ano que vem a gente deve ver essa CPI funcionando no Senado Federal. Mas importante a gente também destacar, Léo, que a gente tem falado sobre esse protagonismo e focado bastante no parlamento, né, no Congresso Nacional, que tem discutido toda essa pauta sobre segurança desde a mega operação no Rio de Janeiro, que mirou ali os complexos do Alemão e da Penha há uma semana, mas a gente também tem um protagonismo aqui em Brasília que reúne nomes de fora do Legislativo, mas que estão buscando uma articulação, uma atuação em projetos que estão dentro do Congresso Nacional. Por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está em Brasília para uma série de reuniões. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também tem agendas aqui na capital federal. Amanhã ele deve se reunir com a bancada buscando tratar justamente sobre segurança pública. E hoje também a gente teve uma reunião do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Foi uma reunião ali no início da tarde no gabinete de Alcolumbre no Senado. Moraes saiu do STF, foi até o Senado para se reunir então com Davi Alcolumbre. E uma nota foi publicada depois pelo presidente do Senado. Ele deixou claro que foram discutidas ações para o combate ao crime organizado, além do uso de tecnologias para o enfrentamento à criminalidade no Brasil. Foi uma reunião, então, que os dois saíram, na verdade, né? A imprensa geralmente fica ali esperando essa reunião acabar para tentar conversar com essas autoridades. Moraes saiu sem falar com a imprensa, sem fazer qualquer declaração, mas os jornalistas questionaram Alcolumbre se segurança teria sido o motivo dessa reunião. Ele falou que sim, que com certeza. Depois a gente teve essa nota publicada, então, confirmando que foi sim um tema de debate nesse encontro dos dois que aconteceu no Senado, lembrando, no mesmo dia de instalação dessa CPI do crime organizado. Luciene, o que a gente pode perceber, diante de tudo que você trouxe para nós até o momento, é que se são 120 dias e vai entrar aí pelo início de 2026, possivelmente após o recesso, ainda em fevereiro e março, com alguma conclusão dessa CPI, a gente espera que tenhamos uma resposta, uma conclusão relevante, uma vez que estaremos em ano eleitoral e o Congresso, o Senado Nacional no caso, vai ser muito pressionado a dar uma resposta efetiva à sociedade. Então, por ser em ano eleitoral, a gente acredita que talvez tenhamos um desdobramento mais efetivo em cima dessa CPI.
Pois é, Léo, e lembrando também como que funciona uma CPI, né? Ela tem esse prazo de funcionamento, no caso dessa são 120 dias, é o prazo que foi proposto no requerimento quando o Alessandro Vieira protocolou ali o documento pedindo que essa comissão parlamentar de inquérito fosse instalada e começasse a funcionar. A gente vai ter um recesso parlamentar aí pela frente, como você falou, esse recesso, essa paralisação que começa no final de dezembro e dura todo o mês de janeiro. Os congressistas costumam voltar aos trabalhos ali no início de fevereiro. Essa CPI vai continuar, né, nessa volta do recesso, mas lembrando que um trabalho final de uma CPI, ela não pode, por exemplo, responsabilizar uma pessoa, alguém, algum alvo por um crime, por uma atuação específica. O que uma CPI faz é sugerir a responsabilização de alguém que tenha atuado ali em eventual crime, em eventual organização criminosa que tenha causado algum prejuízo. Então, o relator, no caso, Alessandro Vieira, no final dos trabalhos, vai fazer um relatório, o relatório final, né? Esse é o nome que a gente costuma chamar aqui no Congresso Nacional. Ele vai apresentar esse documento. Geralmente, esses documentos, esses relatórios finais de CPI são muito extensos, costumam ter centenas de páginas, e ali eles apontam toda essa investigação, essa apuração parlamentar que foi feita, com detalhes, com os depoimentos colhidos, com as informações levantadas em documentos, muitas vezes até documentos sigilosos que somente a CPI tem acesso por determinação, às vezes também da Justiça. Então, esse documento ele traz no final, ele pode trazer, na verdade, né, não é uma obrigação, mas ele pode trazer a responsabilização, e aí a gente chama de sugestão de indiciamento. Se esse relatório for aprovado com pedidos de indiciamento, que pode não ser o caso, como eu acabei de falar, mas é o que a gente costuma observar no funcionamento de CPIs, esse documento ele vai para a Justiça, vai para o Ministério Público, que é quem pode conduzir ações, processos, denúncias contra as pessoas que estão ali indicadas. Claro, confirmando investigações, confirmando fatos que estão ali apontados no documento, mas não só isso, né? Pode também sugerir adequações a leis já existentes, novos projetos de leis, novas discussões, audiências, todo um trabalho que pode ser feito para aperfeiçoar mecanismos que já existem, instrumentos que já são aplicados, mas que alguma deficiência pode ser observada e, claro, todo esse debate pensando em contribuir, né? Mas esse relatório final também precisa de uma votação ali no colegiado, então é um trabalho que ainda dura meses. A instalação é um primeiro passo, né? Uma primeira etapa para que esse processo todo, essa investigação toda, ela seja conduzida ali no parlamento. E lembrando também, Léo, muito importante, que é uma comissão parlamentar de inquérito, então ela acontece ali nesse âmbito parlamentar, mas órgãos oficiais, Polícia Federal, órgãos de investigação, eles não deixam de funcionar enquanto uma CPI está fazendo o trabalho ali. Essa investigação também acontece fora do Congresso Nacional, também fora da CPI, no Congresso, mas fora da CPI, com projetos que estão em discussão. A gente cita, por exemplo, o PL que equipara facções a terrorismo, que está em pauta. Então, toda uma discussão que é feita também fora da CPI. Verdade. Então vamos falar sobre esse assunto, Luciene, porque ele ganhou muita relevância no dia de hoje, que é o projeto de lei para equiparar facções como o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, às organizações terroristas. A proposta é capitaneada pela oposição. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara dos Deputados, articula a votação do projeto. Uma reunião para impulsionar a proposta chegou a ser marcada, mas não foi realizada. O que aconteceu, Luciene? Olha, Léo, foi uma questão regimental, porque a gente estava na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, né, para começar. Essa sessão estava prevista para começar às 2h30 da tarde de hoje, e na pauta um dos projetos era esse, o que equipara facções criminosas a organizações terroristas. Mas a gente teve um acontecimento até incomum, eu posso até falar essa palavra, na Câmara dos Deputados, que foi a abertura da ordem do dia
dia no plenário por volta de 2 horas da tarde, ou seja, antes desse horário da comissão especial. E o que a gente chama de ordem do dia, né? Uma sessão no Congresso Nacional, seja lá na Câmara ou no Senado, ela começa ali com manifestações de parlamentares, mas há um momento de abertura da ordem do dia, que é quando os projetos que estão em pauta são chamados para votação. E quando um plenário abre a ordem do dia, nenhuma comissão pode mais funcionar. Todas devem ser encerradas e as atenções devem ficar ali exclusivamente no plenário. Foi isso que aconteceu hoje. A ordem do dia foi aberta no plenário da Câmara antes do início da sessão da Comissão de Constituição e Justiça, que votaria esse projeto. Então, ele foi adiado a uma nova previsão de votação em uma sessão amanhã de manhã na Comissão de Constituição e Justiça. E essa lista de projetos pendentes para votação no plenário da Câmara dos Deputados hoje estava bastante extensa, mais de 20 itens, e eu trouxe 2 deles como destaque aqui que chegaram a ser aprovados, essa sessão que continua, mas um deles, por exemplo, que considera tribunais e conselhos de contas instituições permanentes e essenciais ao controle externo, proibindo a extinção desses órgãos onde já houver. Também um outro projeto que reajusta em 24% remunerações de servidores do Poder Judiciário, em um aumento escalonado de 8% a partir de julho de 2026, de julho de 2027 e também de julho de 2028. Esse texto que trata da remuneração de servidores do Judiciário ainda precisa passar pelo Senado Federal. Então a gente com vários temas em discussão, Congresso no final do ano aí, há poucas semanas do recesso, trabalhando bastante e aprovando alguns projetos de lei que já estavam em discussão desde o início do ano. Bom, ainda sobre a operação no Rio de Janeiro, o presidente Lula classificou como desastrosa essa ação realizada pelo governo de Cláudio Castro, que resultou em 121 mortos. A entrevista de Lula foi concedida à imprensa internacional hoje em Belém, no Pará. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe? Eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. Essa é a primeira vez em que Lula condena a operação no Rio de Janeiro. Desde que a ação foi deflagrada, o presidente tem evitado se pronunciar publicamente e apenas fez uma publicação em suas redes sociais em que não se posicionou de forma enfática. Após repercussão negativa dessa fala de hoje, Lula postou nas redes sociais algumas ações do governo federal em relação ao combate ao crime organizado. O post do presidente traz números diversos sobre a apreensão de drogas, operações policiais realizadas desde 2023. Destacamos para você um trecho. Lula diz o seguinte: para sustentar esses avanços, o governo enviou ao Congresso o PL antifacção, que endurece as penas e asfixia financeiramente as facções, e a PEC da Segurança Pública, que moderniza e integra as forças policiais, incorpora as guardas municipais e garante recursos permanentes para estados e municípios. Esse é um trecho do grande post que o presidente Lula fez hoje, depois de chamar a mega operação no Rio de Janeiro de desastrosa. O governo tem como prioridade para o fim deste ano a aprovação da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, a PEC da Segurança Pública, que amplia as competências da Polícia Federal para combate a crimes ambientais e também de repercussão interestadual e internacional. Essa PEC, gente, ela foi enviada em abril ao Congresso e teve poucos avanços na Câmara dos Deputados devido a resistências de governadores que temem perder força no combate ao crime e também a dificuldade da própria oposição em discutir esse tema. Além disso, o Planalto pretende enviar nos próximos dias um projeto de lei antifacção que inclui aí pontos como o aumento de penas e a maior possibilidade de confisco de bens de líderes de organizações criminosas. E o texto está sendo avaliado pela Casa Civil. Bom, para a análise desses temas, a gente conversa agora com o especialista em segurança pública, o advogado Berlinque Cantelmo. Doutor, muito boa noite para o senhor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Tempo News. Olá, querido. Boa noite a todos que mais uma vez nos assistem no Tempo News. Sempre uma honra e satisfação poder participar e contribuir com esse amplo diálogo acerca
da segurança pública que é cara a todos nós, cidadãos do Brasil. E eu já pergunto de imediato para o senhor, porque na semana passada, na semana retrasada, melhor dizendo, a gente teve uma fala bem polêmica do presidente Lula, enquanto ele estava em viagem pela Ásia, dizendo que os viciados são vítimas dos traficantes e os traficantes são vítimas dos viciados, o que gerou uma grande repercussão em todo o Brasil. Agora a gente tem o presidente Lula criticando essa mega operação realizada no Rio de Janeiro na última terça-feira. Como que o senhor avalia essa manifestação do presidente Lula? Olha, do ponto de vista da execução operacional da segurança pública, a última coisa que tanto as forças de segurança, as forças policiais, quanto a sociedade precisam nesse momento, em termos de repercussão de fala e, sobretudo, por parte do chefe do Poder Executivo brasileiro, é de proselitismo político em cima de um problema que nós reputamos como sendo endêmico do ponto de vista social. E a reboque da declaração malfadada dada pelo presidente Lula na última semana com relação a os usuários serem vítimas dos traficantes e os traficantes serem vítimas dos usuários, nós precisamos primeiro pontuar que os usuários são vítimas da ineficiência ou da total deficiência das políticas públicas correlacionadas a esse problema que nós caracterizamos como sendo de saúde pública, problema relacionado ao uso e consumo de substâncias entorpecentes, de drogas. E o problema do crime organizado, o problema do tráfico, também perpassa por essa mesma perspectiva, porém, numa total deficiência e incapacidade de articulação do governo federal com os governos estaduais na implementação de políticas de segurança pública condizentes à realidade de cada território. E quando eu faço menção a território, eu separo especificamente os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, embora nós tenhamos alguns outros problemas em estados da federação com relação à capilarização do crime organizado, mas eu pontuo esses dois especificamente, São Paulo e Rio de Janeiro, em razão da profundidade da instalação de um Estado paralelo, né, num contexto que, de acordo com a perspectiva doutrinária e sociológica, nós chamamos de anomia, de indivíduos que escolheram viver inseridos em subcultura delinquente, num aspecto de anomia, de ausência total de regras do Estado, né, que de certa forma poderia lhes impor algum nível de respeito às leis penais acima de tudo, mas nesse caso especificamente criaram um Estado paralelo, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, totalmente estruturado e organizado, chegando inclusive, na nossa concepção, do ponto de vista de segurança pública, a adotar características aqui de narcoterroristas, né, num poder paralelo, infelizmente, instalado nesse sentido. E se em algum momento alguém falhou nesse sentido, essas falhas não são oriundas da atividade finalística de segurança pública das tropas das forças de segurança pública, mas sim da incapacidade do poder público em formatar políticas públicas de segurança, mas também políticas públicas sociais que pudessem de fato modular todo esse contexto para que a sociedade, inclusive do Rio de Janeiro, não precisasse estar vivendo o que está vivendo. Embora, inclusive, numa extração de accountability social, nós temos nos últimos dias estatísticas que remontam mais de 80% de aprovação, inclusive de moradores desses territórios, e eu falo do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha, quanto à aceitação e o posicionamento favorável a essa mega operação desenvolvida no estado do Rio de Janeiro na última semana. Então, se de certa forma nós temos grande fragmento da sociedade convalidando a ação policial, eu acredito que o presidente da República precisa reanalisar o seu posicionamento com relação a determinadas assertivas nesse sentido. Olá, doutor Berlink, boa noite. Eu queria puxar um pouco até sobre o momento após a mega operação no Rio de Janeiro. A gente teve ali umas cobranças sendo feitas, trocas de acusações também. O governo do Rio de Janeiro falando que não recebeu um apoio do governo federal, o governo federal rebatendo, colocando outros argumentos. E a gente vê uma discussão na PEC da Segurança Pública que está no Congresso Nacional sobre um ponto muito semelhante a esse, que é de participação da União em decisões
discussões sobre segurança pública. Como que o senhor avalia, como que o senhor vê esse debate no Congresso Nacional sobre uma maior participação da União nas ações de segurança sendo garantida constitucionalmente diante de toda a repercussão dessa mega operação no Rio de Janeiro, que a gente viu aí mais de 100 mortos? Boa noite, querida, e excelente provocação. Vamos lá, do começo. Primeiro que, repetindo o que eu disse outrora, o que a sociedade menos precisa nesse momento, sobretudo a do Rio de Janeiro e as forças policiais também, em paralelo, são de narrativas políticas tentando atribuir culpa a A ou B em escala de proporção, de acordo com níveis de hierarquização das responsabilidades. Falo do governo federal com relação aos governos estaduais, enfim, na verdade, todo um conjunto, né, anterior a tudo isso que deve ser levado em consideração para que nós, infelizmente, vivenciemos esse denominador comum de violência nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e alguns outros estados da federação. Mas com relação à maior interlocução entre os poderes estaduais e o poder público federal, nesse caso a União, e obviamente o poder executivo ali englobado, lógico que todos nós entendemos que isso, de fato, se acontecesse numa perspectiva harmônica, teríamos um espectro de estruturação das forças de segurança pública muito maior e num escalonamento prático, partindo ali dos órgãos de execução operacional, que estariam alocados na base da pirâmide, até as agências investigativas, os órgãos de persecução penal, incluindo a ABIN, a Polícia Federal, e até mesmo uma interlocução maior entre o Ministério Público, nas esferas estaduais e na esfera federal. Mas antes disso, antes de pensarmos em interlocução e harmonia dos poderes, na nossa concepção, o ponto nevrálgico, inclusive, da PEC da Segurança Pública é, de fato, a necessidade, a esperança que todos nós temos quanto à materialização e à sedimentação da figura do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, como sendo um órgão estruturante de todo o arcabouço de segurança pública do Brasil. E por quê? Porque se nós tivermos, de fato, um Sistema Único de Segurança Pública que funcione, embora nós já tenhamos uma lei que o regulamente, porém, agora precisamos de uma discussão por meio de uma PEC para tentar convalidá-lo, nós estaríamos a pensar em maior canalização de verbas públicas, em maior viabilização de consórcios públicos que pudessem fazer com que recursos sejam alocados em circunstâncias parecidas com essa do Rio de Janeiro, em circunstâncias onde efetivamente nós precisamos de maior recrudescimento das ações em fronteiras, enfim, maior estruturação dos órgãos de investigação e, nesse sentido, incluiria até o COAF. Por quê? Porque o crime organizado precisa sofrer duros golpes nos seus agentes financiadores, nas suas fontes de financiamento, enfim. Mas, enquanto isso não acontecer, enquanto nós não tivermos efetivamente a materialização do SUSP como sendo o precursor de políticas públicas estruturantes por meio de recursos que transitam entre as forças, de fato, nós ainda ficaremos no campo do proselitismo e numa distância muito grande entre efetividade e política de interlocução por meio de tramitações legislativas. Agora, é lógico que, nesse contexto, é importante eu frisar isso aqui, as tramitações legislativas podem, inclusive, ser pautadas por uma narrativa de endurecimento penal e por um imediatismo penal. O que talvez, e habitualmente, naturalmente, isso acontece muito no Brasil, não seja o ideal para esse momento. Por quê? Porque, ao longo dos anos, o que nós podemos experimentar é que, diante de determinadas circunstâncias pontuais, embora o crime organizado não seja algo pontual no Brasil, mas eu estou falando aqui da mega operação, que é desdobramento da operação contenção, nós provocarmos ali determinados debates e diálogos na Câmara dos Deputados e no próprio Senado de endurecimento da legislação penal, mas sem estruturação das forças de segurança pública, o que poderia no futuro ocasionar a responsabilização de agentes que são ínfimos na estrutura organizacional do crime, mantendo dessa maneira os chefões, os líderes ali na estrutura hierárquica, nesse organograma complexo do crime organizado, mais uma vez, isentos de qualquer tipo de responsabilização penal, se é que de fato isso é necessário nesse momento.
né? Um endurecimento a reboque de um discurso de rapidez na tramitação sem ampliação do debate. Enfim, e paralelamente a isso também a análise de determinados direitos e garantias fundamentais que precisam ser considerados em determinadas investigações. Digo isso porque hoje nós tivemos um debate muito profundo na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados e representantes de polícias, inclusive o presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares, um representante dos delegados da Polícia Civil, defenderam ali a hipótese, inclusive, de investigações serem levadas a efeito sem autorização judicial e que essa autorização judicial seja dada após as operações serem realizadas. Nós precisamos analisar caso a caso, nós precisamos analisar isso com muita ponderação, porque se pensarmos em medidas imediatas, emergenciais, por meio de um endurecimento penal, sem criar uma ponderação constitucional, talvez as pessoas que irão sofrer efetivamente esse enrijecimento serão aquelas de participação ínfima nesse organograma do crime organizado. Agora, Dr. Berlim, em última... sim, não, pode concluir. Desculpa. Em última hipótese, o que nós precisamos, independentemente de PEC da segurança pública, independentemente de legislação que endurece a perspectiva de aplicação de sanção penal, é criar uma concepção ampla em interlocução entre Poder Público Federal, Poder Executivo, Ministério Público, Ministério da Justiça e forças de segurança pública estaduais, quanto à necessidade de dar maior respaldo para as forças de segurança pública atuarem e, inclusive, educando a sociedade para entender melhor esse tipo de contexto. Por quê? Porque bandido que atira para matar, necessariamente vai levar tiro para morrer. E policial nenhum, a exemplo dessa mega operação, decide deliberadamente promover uma incursão a bel prazer. E ali, na operação contenção, como sendo o desdobramento de, inclusive, um plano de implementação de retomada de territórios no Rio de Janeiro, sob ordem do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 635, a nominada ADPF das favelas, o governo do Estado do Rio de Janeiro foi obrigado, por determinação do STF, a implementar um plano de retomada desses lugares, desses territórios. E a operação contenção, e essa mega operação, nada mais é do que isso. É o cumprimento de uma ordem judicial. E a reboque da ordem do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos mais de 100 mandados de prisão expedidos pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E, obviamente, que se esses mandados foram expedidos e deferidos pelo juízo do Estado do Rio de Janeiro, alguém requisitou. E esse alguém é o Ministério Público. Então, não há que se falar em culpa das polícias em razão de, pura e simplesmente, estarem ali cumprindo determinações judiciais para que, de fato, retomem os territórios que, inclusive, já chegavam ao denominador comum ali de ocupação de mais de 9 milhões de metros quadrados por parte das organizações criminosas. Doutor Berlim, que o senhor disse muito sobre políticas públicas que, infelizmente, a gente não tem adequadas nesses locais, principalmente nos complexos no Rio de Janeiro, e nós só estamos tendo, então, endurecimento de penas, né? O presidente Lula sancionou na semana passada uma lei que aumenta a penalidade para quem faz parte de facção criminosa. Temos mais um PL nesse sentido também sendo discutido no Congresso. Sobre o argumento do narcoterrorismo, a oposição, na verdade, a situação, a base do governo Lula rejeita esse projeto de enquadramento de terrorismo com a justificativa de que abriria uma brecha para intervenção internacional que poderia atacar a soberania brasileira e também abrindo espaço até para sanções a instituições bancárias, por exemplo. O senhor concorda com esse argumento e acha que também esse enquadramento de terrorismo resolveria alguma coisa na prática? A bem da verdade, nós precisamos promover um debate muito mais amplo do que efetivamente mudar nomenclatura ou tratar A ou B de uma maneira mais rígida do ponto de vista legal e penal. Olha só, de acordo com a prática da execução operacional, sim, o que nós vivenciamos nessa mega operação do Rio de Janeiro é algo que remonta a um contexto de narcoterrorismo. São indivíduos ali fortemente armados, camuflados, com uma estrutura de ocupação do território similar a forças armadas, enfim, tudo isso como um pano de fundo para a proteção da atividade de tráfico de drogas
e de circulação de bens e valores correlacionados a essa atividade criminosa. Agora, trazer um debate, um argumento de que esse tratamento, essa mudança de nomenclatura abriria um precedente de relativização da soberania nacional, na nossa concepção, trata-se de um argumento extremamente vazio nesse sentido. Primeiro porque, em paralelo a isso, nós não estamos tratando de soberania, nós não estamos tratando de nenhum aspecto relacionado à independência do Brasil com relação aos estados que o rodeiam e estados, né, do exterior. Segundo, porque, na verdade, esse tipo de circunstância, inclusive, pode ocasionar uma série de intervenções na economia do país e em determinadas interlocuções em outro sentido. A exemplo da COP30, que hoje, inclusive, passa a correr sério risco com relação à adesão de determinados países, que começam a se manifestar no sentido de não participarem em razão da repercussão da mega operação. Mas isso tudo por quê? Porque o discurso do governo federal não retrata o accountability social das estatísticas, que são favoráveis à mega operação. Então, eu acredito muito na ponderação e na construção democrática de qualquer tipo de endurecimento por meio de um diálogo amplo, né, entre vários entes. Eu posso dar aqui um exemplo. É muito difícil, no contexto prático, nós vermos a implementação de políticas públicas que, a exemplo desse tipo de situação do Rio de Janeiro, haja uma interlocução entre o Ministério da Justiça e o Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo. Por quê? Porque numa comunidade onde carece a figura do Estado, é óbvio que nós abrimos um precedente para que o Estado paralelo domine. E domine de que maneira? Por meio do medo, por meio da implementação da dor, da ameaça, do constrangimento, conforme as organizações criminosas fazem. E se nós tivéssemos um projeto amplo, numa interlocução entre Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério do Desenvolvimento Social e ministérios correlatos, Ministério da Saúde, etc. e tal, para, num plano efetivo e contínuo de retomada do poder nesses lugares com políticas públicas condizentes, nós estaríamos talvez dando passos pequenos ainda, mas condizentes a uma realidade estrutural onde nós estamos deixando de lado o poder paralelo para que o poder público legitimamente estabelecido cumpra o seu papel, cumpra a sua obrigação. Sim. Dr. Berlink Cantelme, especialista em segurança pública, também especialista em ciências criminais. Dr. Berlink, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pela sua contribuição aqui com o nosso debate. Contem sempre comigo, querido, sempre às ordens do tempo. Bom trabalho, boa noite.